Oi, pessoal! Começa agora o programa para quem se interessa pela vida e por aprender sobre ela, que é o Quem Somos Nós. A gente já tem 5 anos e quem quiser ouvir ou assistir as conversas que nós já fizemos, acesse quemsomosnós.com.br e escolha a série, o programa, a pessoa que mais te interessa. Nesse ano, estamos comemorando os 200 anos de nascimento de Karl Marx, um filósofo que, com suas ideias e ações, mudou a história do mundo de lá para cá. Goste dele ou não, concorde ou não, é inegável a sua influência e indispensável conhecê-lo para entender, em parte, o mundo que a gente vive agora. Para nos guiar nesse caminho, o livre docente de História Contemporânea da USP, Ângelo Segrilo. Quem é você? Sou o Ângelo Segrilo, eu sou carioca, vamos dizer assim, porque é uma parte do Brasil, eu nasci, por acaso nasci na cidade do Rio de Janeiro, apesar de ter morado a maior parte da minha vida em Niterói, mas eu mantenho essas raízes apesar de ter viajado muito pelo mundo, né? Assim, aqui pelo Brasil, né? Eu estou em Niterói, mas trabalho em São Paulo também, toda semana venho para cá. Viajei por muitos países do mundo. Os meus alunos, inclusive, dizem que eu sou um produto da Guerra Fria, né? Porque eu fiz a minha graduação nos Estados Unidos, numa universidade americana, né? a Missouri State University, e fiz o meu mestrado na Rússia, que, aliás, quando eu cheguei ainda era a União Soviética, né? Eu cheguei lá em 1989, que foi aquele ano do Muro de Berlim. Estava quase acabando. Exatamente. Né? E quando eu voltei, eu fiz meu mestrado lá, quando eu voltei em 92, já era a Nova Rússia. Então, era o Yeltsin, Boris Yeltsin. Isso. Eu cheguei lá, era o Gorbachev, depois virou o Yeltsin, né? Depois veio Putin. Então eu sou uma pessoa que junta muito essa coisa do global com, apesar de viajar muito, eu sempre voltei muito lá para o meu canto, lá de Niterói, né, específico. Então eu sou uma pessoa que une muito esses extremos. Você se formou em História, não é isso? Você é um historiador, não é? A minha trajetória acadêmica também é muito cheia de meandros, né? A minha graduação foi em Filosofia, como eu falei, nos Estados Unidos, né? O meu mestrado foi em Língua e Literatura Russa, em Moscou, no Instituto Pushkin de Moscou, e o meu doutorado foi em História, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Tá. Você se considera o quê? Filósofo, linguista ou historiador? Agora, historiador. Né? Assim, no geral, eu me considero meio um pensador, né? E a filosofia foi muito importante na minha formação inicial, porque a filosofia te dá uma visão bem geral, né? Do mundo, dos saberes, né? Um pouco anterior à compartimentalização, à especialização que nós temos. Né? Então, eu acho que essa visão geral inicial foi muito importante. E no meu trabalho como historiador, eu reflito muito isso, né? Eu tenho uma visão um pouco filosófica, né, dos trabalhos que eu faço como historiador. Tá. Nós estamos aqui para falar sobre um programa especial sobre os 200 anos do nascimento de Marx. Você acabou de escrever um livro, uma biografia, não é isso? De Marx. Então eu acho que nós vamos partir daí. Conta um pouquinho, então, rapidamente, né, óbvio, o nascimento do Marx, onde foi. Uma das coisas que eu estava lendo é que o pai dele mudou de nome, né, por causa da perseguição aos judeus, então o nome Marx é um nome inventado, não é isso? Não é um nome de verdade dele. Então você consegue contar um pouquinho esse começo aí dele? A vida de Marx é muito interessante, né? Eu busquei, a minha especialidade como historiador é a história da Rússia. Mas estudando Rússia, eu também tive, por causa da experiência soviética, né, de estudar Marx e pela filosofia também, eu já tinha muito contato com as teorias de Marx, mas eu não conhecia muito da sua vida, né, especialmente. Em 2017 eu escrevi um artigo fazendo uma grande resenha das biografias escritas sobre Marx até hoje, até o ano
né, antes do bicentenário, em 2018, né, do nascimento de Marx. E nessa resenha eu notei que não havia ainda uma biografia stricto sensu, né, baseada em pesquisa em fontes primárias, documentação, por autor brasileiro, na verdade nem por autor latino-americano, né? E eu resolvi então eu escrever essa biografia também. E aí foi muito interessante porque aí eu entrei em muitos meandros da vida de Marx que eu não conhecia antes. Eu conhecia muito da teoria, mas não tanto da sua vida. E eu notei, ao escrever essa biografia, quão importante é conhecer a vida. Uma coisa, a relação entre uma coisa e outra. Exatamente, porque o Marx mudou de ideia, né? O seu pensamento mudou ao longo da sua vida. Então é importante acompanhar um pouco, coordenar essa mudança de pensamento, mudança de ideias, com as circunstâncias da vida dele que mudaram, né? Senão você começa a misturar ideias de diferentes períodos, né, fazendo uma salada. É por isso que você está aqui, porque pouca gente juntou uma coisa com a outra e é isso que a gente quer, fazer um programa que introduza as pessoas em Marx através da vida e do pensamento dele. Isso. E na minha biografia eu descrevo também o pensamento de Marx ao longo da sua vida, né, mas eu procuro centrar muito na sua vida mesmo, como pessoa privada, como revolucionário, como pensador também, porque essa era a falta que nós tínhamos aqui no Brasil. Nós temos muitos livros sobre o pensamento de Marx, bons livros, escritos por autores abalizados, filósofos, cientistas políticos, historiadores, mas não tínhamos ainda um sobre a vida de Marx, né? Então, eu tentei centrar muito sobre sua vida. É claro que não podemos ver a vida de Marx sem o seu pensamento, né? Então, e aí eu descobri que a vida de Marx ela é muito rica, ela se dá... Você poderia escrever uma novela com a vida de Marx, por exemplo. Então vamos lá, vamos começar. Por exemplo, Marx teve 7 filhos, né? Ou seja, na verdade, sua esposa Jenny pariu 7 vezes. Devido às vicissitudes da vida de Marx, perseguição, pobreza, etc., praticamente todos os filhos morreram na infância, meses, na adolescência, muito rapidamente. Somente 2 filhas conseguiram sobreviver a Marx, né? E a gente sabe que uma das piores dores para um pai, né, é ter que enterrar seus próprios filhos, porque isso não é uma coisa muito natural, né? Então, ele sofreu muito nisso. E as 2 filhas que sobreviveram a ele cometeram suicídio, né? Então, a vida de Marx, na verdade, dá uma novela. Aliás, na antiga Alemanha Oriental comunista, fizeram uma novela com a vida de Marx, com vários episódios, assim como a gente tem novelas aqui, narrando a vida de Marx por causa desses episódios, que dá para fazer uma novela interessantíssima, porque muito cheio de suspense, de tragédia, também muito cheio de comédia. Marx era um cara, não parece talvez até pelas caricaturas que nós temos de Marx, esse estereótipo, né, de Marx como carrancudo, barbudo. Sério? Mas, na verdade, ele era um cara muito brincalhão. E como ele era um cara também muito inteligente, falava várias línguas, muito cheio de cultura, então ele e Engels, por exemplo, na sua juventude, viviam o tempo todo fazendo piadas uns com os outros, um com o outro. Então, tem também muito de humor na vida de Marx, né? E é um humor que vai desde o mais fino, né? Às vezes, quando eles se comunicavam e não queriam que as suas mulheres, eles falavam essas piadas de baixo calão, né, que os jovens homens costumam fazer entre si, e não queriam que suas mulheres ouvissem, né, ou as crianças. Então, eles apelavam para diferentes línguas, falavam em francês, em russo, em várias outras línguas, e faziam piadas com o alemão antigo, né, poetas satíricos pornográficos dos séculos atrás. Então era muito engraçado ver a comunicação entre eles, desde esse humor mais refinado até o humor mais baixo calão, estilo Caceta e Planeta, né? No meu livro eu tentei explorar também esse lado, que é pouco conhecido, do humor de Marx, o estilo completamente de baixo calão também, o humor, né? Então tem esse aspecto na vida dele de tragédia, de humor, né? Eu procurei explorar essa faceta pessoal e também toda a faceta da sua vida como revolucionário, né? Na sua origem, ele era de uma família de origem judaica. Agora, é muito classe média, não é isso? Classe média, exatamente. Alta, podemos dizer assim? Mais classe ou menos. média, Tá. nem rica nem pobre, né? O seu pai era advogado, conseguiu com muita dificuldade ser advogado, porque havia muitas restrições aos judeus. Agora, uma coisa que é importante notar,
Marx era judeu de etnia. Ele nunca, em nenhum momento, desde o seu nascimento, foi judeu de religião, porque um ano antes dele nascer, Marx nasceu em 1818, né, e por isso 2018, 200 anos, um ano antes, o seu pai tinha se convertido do judaísmo ao protestantismo, né, que era uma forma de se proteger, porque ele era advogado e estava voltando várias restrições aos judeus, e ele perderia o seu posto governamental. Foi aí que ele mudou de nome, não é isso, o pai do Marx? Exatamente. Então, somente notando isso, Marx ele nunca chegou a ser judeu, mas apesar de vir de uma família que tinha tradições, muitos rabinos na família de Marx, tanto pelo lado do pai quanto da mãe, né? Mas ele foi batizado, inclusive, né, mas era fake isso, não era? Como? Era fake, quer dizer, era uma maneira da família não ser prejudicada, não era uma questão de fé. Não, exatamente, foi uma questão muito prática do seu pai. Objetiva, falar, vou mudar de nome, que é um nome judaico, isso. Vou chamar não sei o que, Marx, tá certo? Isso. Meu filho não pode parecer judeu, mas isso é para sobreviver. Isso, foi uma decisão muito prática. Agora, para o pai de Marx, o nome dele era Heinrich Marx, esse não foi um passo muito difícil de dar, porque mesmo quando ele era judeu de religião, ele era mais formal. É como muita gente no Brasil, por exemplo, católico que não frequenta. Quando muito vão à igreja, mas não é uma coisa internalizada. Ele sempre foi muito secular, mesmo naquela época. Então, para ele não foi tão difícil. Quer dizer, na verdade, foi difícil, porque principalmente para a mulher dele, para a mãe de Marx, que era muito mais pia, né? Então, não foi tão difícil fazer essa transição. Essa mudança. Tá, e aí nasceu, né? Isso. Então, Marx nasceu nessa família de classe média, nem rica, nem pobre. Teve uma infância feliz, né? E talvez uma das razões é que a religião não teve um peso muito grande em Marx, né? Ele só se tornaria ateu posteriormente, né? Aos 19, 20 anos de idade. Mas ele também, a religião também, mesmo quando ele se converteu ao protestantismo, não era muito forte. A família sempre foi muito secular, muito ligado ao iluminismo. O pai dele lia aqueles pensadores iluministas. Então, não houve muita influência da religião. Ao contrário de Engels, por exemplo. Engels, que teve um pai pietista, né, muito religioso, e Engels, até se sair da religião, se tornar ateu, ele sofreu muitas crises de consciência, né, na sua adolescência, enquanto jovem. O Marx não teve esse peso, né? E por isso talvez a transição para o ateísmo para ele foi mais leve, já não tinha esse ponto. O seu lar sempre foi muito secular, né? Ele era, parece assim, um estudante ok até um determinado momento, né? Isso, e depois virou um vagabundo número 1. É isso? Ou pelo menos é assim que as pessoas colocam. Tem várias. Ele na escola ele quando se formou ele era o oitavo da sua turma, então não era o que tirava sempre notas mais altas, apesar de ser um bom aluno, não era só razoável, ele era um bom aluno. Agora deve-se notar que ele era o mais jovem da sua turma, ele era 2, 3 anos, os seus colegas geralmente eram 2, 3 anos mais velhos do que ele, então isso talvez conte um pouco, né? Então, ele teve uma boa educação e principalmente porque ele recebeu muita educação iluminista do pai e da mãe, e do seu próprio pai e do pai da sua futura esposa Jenny, né? Que também era um amigo da família e do qual Marx costumava caminhar muito com o pai de Jenny pela floresta. O pai de Jenny era muito culto, né? E muito rico também. Isso. Ele era mais rico do que o Heinrich, o pai do Marx, mas também não era. Ele era de uma nobreza menor, não era uma nobreza alta. Não era um super nobre. Isso. Mas ele era muito culto, gostava muito de Shakespeare, e isso é uma coisa que ele contaminou Marx. Marx sempre foi muito adepto de Shakespeare, sabia suas peças de cor, suas poesias de cor, transmitiu para os seus filhos também. Então, Marx vai sair da escola com essa base do esclarecimento, né, do iluminismo,
vai inicialmente para Bonn, na Universidade de Bonn, que é uma cidade pequena, uma universidade pequena, e aí ele meio que cai no mundo. A primeira vez que ele sai de casa, o primeiro ano, o pai ficou meio assustado, né? Porque quando ele saiu de casa, ele saiu explorando o mundo, né? Então teve muita bebedeira. Ele era um bom aluno, ele pegou muitos cursos, inclusive o pai dele aconselhou ele a pegar menos cursos, o que ele fez. Era um bom aluno, mas participou daquelas bebedeiras de estudantes, inclusive participou de um duelo, e aí o pai dele ficou realmente preocupado, porque ele achou que... Duelo de arma? Não, duelo de sabres. Né? E aí sofreu um ferimento no supercílio. Ele ganhou ou perdeu? Não se sabe muito sobre esse duelo, né? Porque ele escondeu muito na época. O que se sabe é que ele se machucou no supercílio, e aí o pai dele levou um grande susto e pediu a transferência dele para Berlim, que era uma cidade muito maior, uma universidade maior, porque ele ficou com medo de Bonn, como uma cidade pequena, de repente as pessoas não tinham muito o que fazer e acabavam entrando nessas confusões. Não se sabe também por que começou o duelo? Se foi por mulher, por dinheiro, por jogo, Normalmente é mulher, dinheiro, jogo, essas coisas, né? Esse é um episódio meio obscuro na vida de Marx, né? Não há muitas fontes primárias concretas, mas como foi contra alguém do chamado Borussia Kors, porque em Bonn havia clubes dependendo da origem de cada pessoa, né? Então, por exemplo, o Marx participava do clube de Treveris, a cidade Trier, em alemão, né? Trier, o clube do pessoal que vinha da cidade dele. E ele teve um duelo com alguém que era da Borussia, chamado Borussia Kors, né? Que era de outra região da Alemanha. Então, provavelmente, essa coisa quando entram em contato... Paulistas, né? E cariocas. Exatamente. Provavelmente, mais do que uma disputa por mulheres, etc., foi disputa, talvez, essa questão, tipo quando há brigas aí entre torcidas organizadas, uma coisa mais nesse nível. Tá, entendi. Por causa da região geográfica, estudantes diferentes. Aí o pai dele falou, não, sai daí antes que você morra. Ele achou que em Berlim, uma cidade bem maior, uma universidade bem maior e com mais coisas culturais, ele talvez, né, ficasse mais sério nos estudos. O pai dele queria que ele fosse advogado também. Ele entrou para estudar. Para ser advogado. Para ser advogado. Ele realmente se tornou mais sério nos estudos, mas infelizmente para o pai, ele começou a se interessar cada vez mais por filosofia, deixou muito de lado os estudos também continuou os estudos de direito. E tem quantos anos aí nessa época? De 19 para 20. Tá. Né? Ele entrou na universidade em Bonn em 1835, ficou lá um ano, em 1836 foi para Berlim, e em 1841 não é que ele tenha se formado na universidade, na verdade ele foi meio que jubilado, porque naquela época você podia fazer só 5 anos na universidade. Mais do que aquilo você tinha que pedir uma permissão extra, etc. Mas aí Marx não pediu essa permissão extra, porque na época tinha uma outra especificidade. Você poderia fazer um trabalho de doutorado, enviar para uma universidade ou defender em uma universidade, e aí você entraria direto, mesmo que você não tivesse um diploma de graduação, você já viraria doutor. Viraria doutor. Né? E foi isso que ele fez. Ele escreveu um trabalho, né, e enviou para a Universidade de Iena. Né? Ele não fez em Berlim, porque em Berlim era mais caro, teria que fazer defesa presencial, defender, né, junto a outros professores. E em Berlim, naquela época, em 41, já estava virando um ambiente muito conservador. Né? O hegelianismo estava perdendo força e outras correntes ideológicas mais conservadoras estavam tomando conta. Então ele preferiu fazer em Iena, que era uma universidade mais liberal, era mais barato e não tinha defesa presencial. Né? E aí ele foi aprovado, e aí ele obteve, então, o título de doutor sem ter tido... Ele cursou, né? Mas não tem o diploma. Não tem o diploma, não teve o diploma de graduação. Ele teve o conhecimento, mas não tinha o diploma. Era uma espécie de doutorado direto. Né? Hoje nós temos doutorado direto, a pessoa entra no mestrado, mas pode entrar no doutorado direto, que ele já sai com um diploma de doutor. Né? Ali foi um doutorado direto desde a graduação. De um outro, Exatamente. Em filosofia, certo? Em filosofia. A ideia dele, ele saiu da advocacia, foi para a filosofia. O pai não chegou a lamentar, porque o pai nesse processo tinha morrido, né? Em 38 tinha morrido, então o pai não chegou a ver ele ter mudado de campo, né? Em vez de ter uma carreira como advogado que seria mais sólida,
né? Para o pai, ele disse que tentaria ser professor universitário, né? Quando ele estava começando a querer mudar de campo. E realmente era uma possibilidade, mas logo depois, era uma época em que, como eu falei, havia um fechamento com o novo imperador, né? O Guilherme IV, e aí se fechou a possibilidade de ele se tornar professor, praticamente não havia, porque nesse meio tempo ele tinha não só, quando ele foi para Berlim, ele se tornou hegeliano, né? Ser hegeliano não teria problema, porque o hegelianismo naquela época estava dividido no hegelianismo de direita, que tinha uma visão mais conservadora, e o hegelianismo de esquerda, que aí já estava começando a se tornar mais radical, né? Com o tempo, Marx vai cair de cabeça no hegelianismo de esquerda e se tornando um dos mais radicais hegelianos de esquerda. E aí ele perdeu a possibilidade, se ele fosse ainda hegeliano de direita, talvez ele pudesse conseguir um posto na universidade. E o que significava ser hegeliano de esquerda? Hegel foi um filósofo que marcou muito a Alemanha, né, na primeira metade do século XIX. E é um pensador muito complicado, né? E aí é tão complicado para os próprios alemães. Para começar pela linguagem. Mesmo os alemães têm dificuldade de decifrar Hegel com a sua linguagem. Em português, eu acho que é quase impossível, lendo em português, você conseguir entender tudo de Hegel. É preciso ler no original, porque tem muita sutileza para os próprios alemães, quanto mais você traduz. É como se fosse poesia. E, simplificando demais aqui, né? Claro. Hegel era um pensador era um pensador muito ligado à racionalidade, né? E ele tem aquele famoso dito, né? O que é real é racional, simplificando aí a tradução do dito. O que é real é racional e o que é racional é real. Isso aí pode se dar a várias versões, né? Há várias interpretações. Uma muito conservadora, que é o seguinte: se o que é real é racional, então o que nós temos no momento é o melhor que nós podemos ter. Então é a defesa do status quo. Que é o conservador, no Exatamente. caso. Era o hegelianismo de direita, que achava que o que a Alemanha tinha tido ali era o ápice que se podia chegar, né? Aquela forma monárquica que eles tinham naquele momento, né? Já o hegelianismo de esquerda tinha uma outra visão disso. O Hegel, mais jovem principalmente, depois ele foi se tornando mais conservador. Quando veio a Revolução Francesa, ele saudou muito indiretamente a Revolução Francesa. Ele acha que isso trouxe um progresso, né, para a história da humanidade. Então, esses hegelianos de esquerda, que também são chamados de jovens hegelianos, eles recobravam esse Hegel mais jovem, mais progressista, como eles chamavam, né? Então, eles enfatizam muito a questão da racionalidade e fazem uma leitura do real não com o que é presente, mas um real, porque Hegel também trabalhava com a dialética. A dialética é uma coisa que enfatiza muito a transformação, o movimento, né? Tese, antítese, síntese. Exatamente. As coisas estão sempre em movimento, elas não são estáticas. Então, o real não pode ser visto de maneira estática pelos hegelianos de esquerda, né? Então, o real pode sempre ser aperfeiçoado e aquele estado de coisas que, obviamente, tinha muitas deficiências, poderia ser melhorado para se tornar mais racional, né? Marx entrou por essa visão e aí fechou suas portas a possibilidade de se tornar um professor. Os hegelianos de direita ainda tinham chance. Mandavam. Exatamente. Então, quando ele se formou em 1841, ele saiu procurando que campo ele poderia trabalhar, né? E aí ele entrou no jornalismo. Ele começou a escrever artigos para um jornal chamado Gazeta Renana, que era um jornal que tinha sido criado naquele ano mesmo por membros de uma burguesia liberal, né, aberta, que inclusive queria transformações na Alemanha ali, no mínimo em direção à monarquia constitucional, estilo Inglaterra, né? Lembrando que Marx ainda não era comunista nessa época, né? 1842 para 1843. Ele era, vamos dizer, um democrata radical. E aí ele foi jornalista. Em outubro de 42 ele se tornou editor-chefe desse jornal, a Gazeta Renana, e aí ele lutava pela democracia. Ou seja, contra o status quo. Isso, né? Contra que era o imperador. Exatamente, né? Uma forma monárquica em que havia muita censura,
né? Não era não tinha nenhum parlamento, né, como na Inglaterra, por exemplo, que pudesse se contrabalançar, né, com o rei, com a figura do monarca. Do rei, Isso. Então ele queria, na verdade ele queria uma república, né, mas no jornal eles não deixavam isso claro, eles diziam que era um caminhar em direção à democracia, né? Por exemplo, uma monarquia constitucional, estilo Inglaterra, também poderia ser aceita. Já seria um passo. Já seria um passo. Né? Mas mesmo isso foi muito radical para a época, o jornal era muito censurado, né? E no final o jornal foi fechado, né? Em 1843, em março de 1843 foi fechado. E aí Marx achou que na Alemanha não tinha condições de fazer, com aquela censura, não havia condições de fazer um trabalho jornalístico sério. Ele ficou sem emprego também, né? Isso. E sem clima para continuar também, não é? E ele ficou também muito desapontado. Ele achou que com o trabalho dele de jornalismo ele poderia de alguma maneira influenciar naquele processo, mas ele viu que com toda aquela censura, né, com todas aquelas amarras, isso na verdade não seria possível. Né? Então ele decide emigrar. Ele já está casado, tá certo? Com a Jenny, ele casou cedo, né? Ele se casou exatamente nesse meio percurso aqui. Ele saiu do jornal e aí ele entrou numa sociedade com Arnold Rouge para publicar uma revista, os anuários franco-alemães, em Paris, porque Paris tinha menos censura, principalmente em relação à Alemanha, né? A imprensa era mais livre. Então, a possibilidade de ser editor dessa revista já lhe dava a possibilidade de ter um salário novamente, porque eles faziam campanhas de financiamento, né, para iniciar o processo. Então, nesse meio tempo, antes de ir para Paris, eles foram para Paris em outubro de 43, em junho de 43 eles casaram, ele e a Jenny, né, que é outra história que daria uma grande novela mesmo, novela no sentido de nossas novelas brasileiras aqui, porque Jenny foi uma verdadeira Penélope renana, né, da região da Renânia, onde era Trèveris. Eles noivaram secretamente, inicialmente, né, em 37 para 38. Marx foi para Berlim, só se formou em 41, e nesse meio tempo eles só se viram uma vez. Em 5 anos eles só tinham se visto uma vez. Né? Então era uma verdadeira Penélope esperando Marx esse tempo todo. E era muito arriscado para ela, porque ela era bonita, era requisitada, era mais velha do que Marx. Ela tinha 22 anos e Marx tinha 18 quando se noivaram. Não devia ser bem visto. 22 anos naquela época já arriscava virar titia. Velha, Então é uma história de amor. Na verdade, daria uma grande novela. Exatamente. Não, inclusive, esse foi o primeiro sacrifício que Jenny fez por ele. Haveriam sacrifícios muito piores. Como eu falei posteriormente, quando vão passar quase que fome, né, perseguidos pela Europa inteira, e Jenny sempre com Marx. E ela era de família nobre, né? Poderia ter voltado para casa, então foi um grande sacrifício. Né? E ela foi uma grande companheira para o Marx, não apenas dessa forma machista, ela está sempre com o seu homem, mas porque ela era uma companheira que discutia com Marx. Uma coisa intelectual exatamente, também. Eles discutiam ideias, ela escrevia artigos também, escrevia resenhas de peças de teatro. Né? Então é um personagem que merece uma biografia, ainda existem biografias de Jenny, mas eu acho que ainda precisa de uma biografia mais profunda de Jenny para explorar esse lado próprio dela, intelectual inclusive dela. Né? Então, foram para Paris. Mas isso é no futuro. Ela é um pequeno sacrifício, ela ficar 5 anos sem ver, praticamente somente uma vez. Foram para Paris e é em Paris que Marx vai se tornar comunista. Paris foi fundamental para Marx se tornar comunista. E o que aconteceu lá para isso? Primeiro de tudo, porque na Alemanha o Marx ele transitava muito entre intelectuais radicais de esquerda, mas intelectuais. Em Paris, ele entrou em contato direto com a classe trabalhadora. Na verdade, a maioria artesãos, né? Havia muitos trabalhadores alemães emigrados, né? Então, ele continuou com contatos com intelectuais franceses e alemães em Paris, mas entrou em contato direto muito com associações de trabalhadores, inclusive associações secretas, né? Então, ele já estava num processo de transformação na Alemanha, de radicalização do seu pensamento. Em Paris, ele começa a ler os chamados socialistas utópicos, né? Saint-Simon, Fourier, Proudhon, radicaliza o seu pensamento e, ao mesmo tempo, se aproxima na prática da classe trabalhadora. Então, tudo isso vai levar com que ele se torne comunista. Ele se assume
claramente como comunista pela primeira vez, abertamente, em março de 1843. Mas esse processo, na verdade, ocorreu entre março de 44. Aconteceu entre outubro de 43, quando ele saiu para Paris, e março de 44, quando foi a sua primeira... Ele se declarou abertamente comunista. Então, foi um processo aí nesse período. Então, Paris... Foi rápido também, não? Mas porque ele já tinha um processo nessa direção. Caminho, né? Mas aí ele atravessou o Rubicon, né, para isso aí. Ele era um democrata radical, já falava de proletariado. Era socialista, né? Ele já era socialista. Assim, que a gente chama hoje... Isso, não é isso? Não era nem isso. Porque naquela época era muito confuso. Aquelas ideologias estavam fugindo. A questão de socialismo e comunismo, então, era muito confuso nisso. Eu chamaria ele de democrata radical, enquanto era jornalista, editor, e depois, nesse período de outubro de 43 a março de 44, ele foi radicalizando e atravessou o Rubicon, e aí direto, ele não se assumiu nem primeiro como socialista, e depois comunista, já foi direto no comunismo, né? Então, Paris foi fundamental para Marx em todos os sentidos, né? Tanto pelo lado intelectual, porque lá ele vai conhecer Bakunin, ele vai conhecer Proudhon, ele vai conhecer Louis Blanc, todos esses homens que vão influenciar as histórias de seus países imensamente, né? E vai ter o contato com a classe trabalhadora, é lá que ele vai realmente conhecer Engels. Ele já tinha muito rapidamente encontrado Engels em 42, mas naquela época não deu liga, né? Agora, em 44, em agosto de 44, eles vão se encontrar em Paris. Eu chamei essa parte do livro até de 10 dias em Paris, um título meio romântico, que parece até para uma lua de mel, mas realmente foi meio uma lua de mel entre os dois, porque os dois passaram 10 dias. Jane, inclusive, não estava aí, o que parece até meio suspeito, né, pelo que eu falei, poder-se fazer até uma outra leitura disso. Mas eles passaram 10 dias discutindo, dia e noite, viram muitas identidades e aí começaram aquela parceria que durou a sua vida inteira, né? E era muito importante porque eles se complementavam muito, né? Engels foi muito importante para Marx nessa travessia do Rubicon para o comunismo, porque Engels, apesar de mais jovem que Marx, era 2 anos mais jovem, ele se tornou comunista primeiro do que Marx. Ele já tinha, enquanto Marx ainda não tinha nem publicado nenhum livro, Engels publicou livros antes. Engels tinha um contato com a classe trabalhadora muito antes de Marx, muito mais direto, porque o pai de Engels era um fabricante de tecidos. Então, desde pequeno, Engels conhecia a classe trabalhadora, né, do seu pai diretamente. Claro. Né? E quando ele se radicalizou... Os empregados do pai. Exatamente. Quando ele se radicalizou, ele passou a frequentar esses meios diretamente, né? Ele teve uma namorada quando foi depois para a Inglaterra, ele namorou, depois virou sua amante, esposa, Mary Burns, que era operária, que ele saía do trabalho na Inglaterra, ele era burguês, né, que ele trabalhava isso é lá na frente ainda, depois da Revolução de 48, ele trabalhava na fábrica do pai e à noite era uma vida dupla, à noite ele ia pelos bairros operários com a Mary Burns, né, conhecendo. Então isso foi muito importante para Marx, porque Engels também era uma pessoa mais prática, pragmática. Marx tinha um pensamento mais abstrato e às vezes ele era meio aluado. Em muitos desses livros... Dizem muito desorganizado, não é isso? Do ponto de vista prático, não mental. Eu gostei muito desse seu complemento, do ponto de vista prático. Ele era muito desorganizado do não ponto de vista prático. Mas assim, parece que ele não sabia lidar com a... Para ele, no sistema dele, ele produzia muito, escrevia muito. Tanto Engels quanto Marx escreviam muito, eram muito prolíficos. Mas enquanto Engels escrevia dentro dos prazos que eram dados, Marx, às vezes, produzia obras-primas, mas que era para ser um pequeno panfleto e, de repente, ele fazia um livro, que lá na frente vai ser uma coisa que valeu aqueles 2 anos que ele escreveu, mas que deixava todo mundo de cabelo em pé, os outros que estão dependendo da publicação, etc. Peguemos o primeiro livro conjunto de Engels e Marx, né, foi A Sagrada Família, que eles decidiram, nessa lua de mel deles de 10 dias em Paris inicial, eles viram tanta identidade entre eles que eles resolveram escrever uma obra conjunta. Mas seria um panfleto, uma obra pequena. Tanto que Engels, nos 10 dias que estava lá, enquanto discutiam dia e noite, já fez a parte dele, que eram 20 páginas. O Marx tinha que escrever a parte dele, que eram mais umas 20 páginas, né? E aí publicariam.
Um ano depois, quase, o Marx não tinha terminado a sua parte, né? Ou, na verdade, só depois de um ano ele terminou a parte dele e, de repente, ele dá uma surpresa a Engels. Um livro de quase 350 páginas, a famosa Sagrada Família. Engels levou um susto, era para ser um pequeno panfleto, e aí Marx escreveu um livro que é muito importante na história da filosofia, né, chamada Sagrada Família. É a primeira obra de Marx enquanto comunista, mas é o que eu falei, é o estilo diferente do... Então Engels era bom que ele puxava mais para a parte prática, para a terra, enquanto Marx era aquele que trabalhava lá nas nuvens e de vez em quando saía, no final saía uma obra-prima, mas era um parto, né, que deixava todo mundo de cabeça de pé, para iniciar a sua família, né, porque para escrever isso ele não trabalhava direito, né? E tinha a questão de grana, né? Exatamente. Não era muito ligado, né, nesse assunto, e o Engels tinha que sustentá-lo. Exatamente. Inclusive, se não fosse Engels ajudou muito Marx. Se não fosse Engels, a família de Marx... Aliás, a família de Marx morreram muitos filhos, como a gente viu, né? Mas poderia ter morrido o próprio Marx, etc., porque eles passaram quase que necessidade em certos momentos. E aí o Engels salvava por na essa última questão que eu estou falando, que ele tinha pouco apreço prático. Pois é, entre os biógrafos, né, há uma grande discussão, né, essa questão um pouco sobre a vida de Marx. Seria Marx um grande egoísta, né, que deixou seus filhos morrerem enquanto ele ficava lá trabalhando, em vez de buscar um emprego regular? Dá uma aflição mesmo nisso aí, né? Exatamente. Você fala, pô... Passando para assim, você olha e fala, pô, o cara não ligou para os filhos, não ligou. Dá uma aflição em nome das suas ideias, não é isso? Isso. Eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, no caso o advogado de Marx, que muitas vezes chamado de diabo. Não, vou só explicar talvez o lado, porque realmente é uma discussão difícil, né? Inclusive eu faço uma brincadeira num dos pontos do livro, porque Marx uma vez estava tão desesperado que realmente ele se candidatou a um emprego normal, como escriturário na estrada de ferro, nas ferrovias, né, na empresa lá ferroviária. Não deu nem para começar, porque a caligrafia dele era tão ruim que nem aceitaram a candidatura dele por causa da caligrafia. Ninguém conseguia entender. E aí eu coloquei uma piada, ou pelo menos eu acho engraçado, não sei se meus leitores concordam, né, dizendo, calma, meus leitores, não precisa se preocupar, porque Marx não foi aceito devido à sua caligrafia e o mundo não se arriscou a perder as futuras obras-primas de Marx, como Capital, etc., em troca dele se tornar um escriturário para o resto da vida. Né? Então, tem esse lado. Né? Imaginemos que Marx tivesse... Posso fazer um paralelo? Claro. O Einstein foi trabalhar num negócio de patente para pagar a conta. Isso. E não deixou de ser brilhante e não deixou de fazer as coisas. Eu sei que é chatíssimo fazer esse tipo de paralelo. Exatamente. Mas é só para lembrar também, claro, que eu acho teve gente que conseguiu ele também fazer... passou necessidade, tá certo? Assim, mas não no nível do Marx, mas ele também ficou ali. Também não era um cara, parece, no começo, muito organizado nessa questão financeira, mas, de alguma maneira, assumiu uma responsabilidade frente, né? Isso. Tem outros problemas lá, o Einstein também com a família, com os filhos e tal, como o Marx teve também. Ele teve um filho fora do casamento, isso. Né? Só que tem uma diferença entre Einstein e Marx nesse caso. Marx era um revolucionário perseguido pela Europa inteira. Então, só esse detalhe já fecha ele em muitos campos profissionais. Você tem razão. Né? Então, ele não podia escolher muito. Exatamente, isso já era uma coisa mais fechada. Por exemplo, a filha de Marx, Jenny, a mais velha, conseguiu um emprego como governanta, né? Na verdade, ela podia, isso lá na frente, quando já estavam em Londres, né? Depois do exílio. E quando houve a Comuna de Paris, que foi o episódio durante a Guerra Franco-Prussiana que realmente fez Marx mais famoso para o mundo, né? Marx não se tornou famoso por causa de O Capital, que inclusive não teve tanta repercussão na época. Ele se tornou muito famoso quando houve o episódio da Guerra Franco-Prussiana e da Comuna de Paris. Que durou pouquinho, né? Que durou pouco, mas que ficou como um símbolo do radicalismo na Europa. E Marx, muitos diziam que a Associação Internacional dos Trabalhadores, que Marx participou, né, ajudou a fundação em 1874, tinha organizado isso de fora. E Marx era considerado o grande cérebro por causa disso. Então ele se tornou, como se fala em inglês, notório, né? Famoso pelas razões mais erradas, né? Ele era o cérebro do que criou aquela coisa sanguinolenta que foi a Guerra Civil na França, da Comuna de Paris.
E aí ele se tornou famoso, mais do que pelo livro O Capital. Né? Então, Jenny, por exemplo, tinha um emprego como governanta, né, um pouco antes da Comuna de Paris, e depois a família, quando descobriu que ela era filho daquele Marx que eles estavam lendo nos jornais, mandou embora. Né? Então, o Marx tinha esse problema. Você tem razão. Que quisesse, ele tinha dificuldade de arranjar alguma coisa estável. Isso. E aí a questão, né? Ele tinha aquele sonho, deveria ele desistir daquilo e simplesmente, né? Porque ele tinha ajuda de Engels, né? No fundo, o Engels estava lá para ajudar. Bancando. Agora, o Marx tinha um emprego, né? Na década de 50 e 60, ele primeiro, empregos ocasionais, que ele escrevia artigos, ele era, vamos dizer, jornalista, né? Escrevia artigos que ele recebia avulsamente, freelancer. Mas de 51 até 62, ele escreveu para o New York Tribune, que era um jornal grande dos Estados Unidos. E aí ele escrevia um artigo semanal e aí ele recebia uma espécie de salário, que não era suficiente, né? O Engels tinha que ajudar. Então aquilo, por um tempo, deu uma base... precisava da ajuda de... então não era totalmente assim, um desempregado que dependia totalmente de Engels, né? Ele tinha essa base... Mais tarde, né? Em Paris, isso, de 51. Em Paris ele estava lá com a revista, que também não foi para frente. Né? A revista também não foi para frente. Ele brigou, né, com outro editor, que é o Arnold Rouge, que na verdade bancava a revista. E aí ele, o resto do período em Paris, ele ficou lá 1 ano em Paris, antes de ser expulso e ir para a Bélgica. O resto ele escreveu para Ele foi expulso por razões semelhantes a que ele saiu da Alemanha, não é isso? Isso, porque essa revista já seria radical, mas como só saiu um, então não foi tão... Não deu tempo de exatamente, mas aí ele começou a escrever para um jornal bem mais radical, em língua alemã, em Paris, que chamava Vorwärts, né? Adiante em alemão, Vorwärts. E era um jornal bem radical, né? Também não dava para sustentar completamente. Ele tinha dificuldades ali, tinha que se virar aí com biscates também. E por causa desse jornal, pelo radicalismo do jornal, que era um jornal em alemão, né? Não só para os muitos migrados que tinham na França, mas que eles enviavam também para a Alemanha. E aí o imperador, na verdade não o imperador, o rei da Prússia, reclamou com o governo francês por muitos meses, até que, por enfim, conseguiu que o governo francês expulsasse Marx. E aí Marx... foi para a Bélgica. Foi para a Bélgica. Com a promessa de não fazer mais. Né? Exatamente. A Bélgica era um país novo, né, que tinha que se separar dos chamados Países Baixos, a Holanda, né, relativamente liberal. A Bélgica era um dos regimes mais liberais da Europa naquela época, né, depois da Inglaterra, o mais liberal. Mas eles exigiam que o pessoal que vinha fugido não fizesse política, ele não podia escrever sobre política contemporânea. O que, novamente, ele era um jornalista, cria os problemas. Novamente, a questão de arranjar um emprego. Vou fazer o quê, então? Ele era um jornalista e estava proibido de exercer o seu métier. Né? Então, o que fazer? Ele tentou receber dinheiro com os livros que escrevia. Né? A Sagrada Família, ele recebeu honorários por ela. Os outros livros, escreveu a Ideologia Alemã, que acabou não sendo publicado. Então, ele conseguiu algum dinheiro com os livros, mas não muito, né? Fazia também biscates intelectuais como esses também, né? Havia uma associação de trabalhadores alemães, ele escrevia também para um jornal Bruxelas alemão, que chamava, que também era tipo Vorwärts, mas não tão radical, né? Então era meio tipo um biscate, ele vivia de biscates, né? Em termos de sustento. Algumas heranças também que recebeu nesse período, quando morreu a mãe dele, e principalmente heranças também por parte de Jenny, né? Quando morreu o pai de Jenny, lá na frente a mãe de Jenny. Então eles tinham uma existência muito precária, muito precária. Da Bélgica, foi expulso? Foi expulso também, porque acabou fazendo na verdade política. Ele por baixo dos panos fazia política. Só que aí foi uma grande coincidência, porque ele foi expulso da Bélgica exatamente no início de 48, quando estavam explodindo
as revoluções de 1848, as famosas revoluções de 1848, que começaram na França e se espalharam pelo continente inteiro. Então, houve a chamada Revolução de Fevereiro na França, que foi o grande motor dessas revoluções. Então, exatamente na mesma semana que ele recebeu a ordem de expulsão, alguns dias antes ele tinha recebido o convite do novo governo provisório francês, que era revolucionário, que na verdade era uma mistura de classe média com elementos já da classe trabalhadora. Primeira vez que elementos da classe trabalhadora estavam na composição de um governo. E aí eles mandaram convite a Marx para voltar. Ele tinha sido expulso, né, pelo regime monárquico anterior, e esse novo governo provisório, que era no mínimo liberal, mas que continha elementos radicais também, mandaram um convite a Marx. Então ele pôde voltar a Paris, ele fica lá um mês, mas como as revoluções de 48 se espalharam pela Europa inteira, inclusive para a Alemanha, ele voltou à Alemanha, em Colônia, né? E ali começou um jornal, novamente com Engels, agora com Engels, chamado Nova Gazeta Renana, né? Meio para retomar aquele... Aquele que tinha sido fechado. Exatamente. Só para a gente entender bem, naquela época, a Alemanha ainda não era um país unido. Não era a Alemanha, eram vários... Tinha 39 principados, ducados, né? O estado mais forte era a Prússia, né? O reinado da Prússia, o reino da Prússia, onde ficava a Renânia também. Uhum. E aí ele vai passar todo aquele período das revoluções de 48, né, que vão durar de 48 até 49, aquela efervescência, tentando novamente influenciar, né? A Nova Gazeta Renana também não era um jornal comunista, era um jornal que ele chamava até o órgão da democracia, né? Que era um jornal que queria uma transformação da Prússia e dos estados alemães em direção a uma maior democracia, né? E aí o jornal também era mais heterogêneo, então ainda não sabia o que seria aquela democracia. Seria meramente uma monarquia constitucional, né? Se dependesse de Marx especificamente, seria uma república, né? E aí ficou um ano de lutas na Alemanha. Só para encurtar, no final de 49, né, as revoluções de 48 vão fazendo água, né? As primeiras concessões que aquelas monarquias tinham feito, elas vão retomando, né? No caso da Alemanha, o chamado Parlamento de Frankfurt, né, que era uma tentativa de criar uma Alemanha unificada, com uma base numa maior democracia, um parlamento que talvez poderia ser uma monarquia constitucional, vai fazendo água também naquele final, e Marx acaba novamente expulso, né, nessa período final de repressão. E aí Marx, que já tinha estado ali pela Europa inteira, só sobrou sair do continente e ir para a Inglaterra. Que o aceitou bem ou eles nem souberam que ele foi? É importante notar, como eu falei, o Marx só vai se tornar um pouco mais famoso, né, lá em 71, depois da Comuna de Paris. Até ali ele é um pensador obscuro, revolucionário obscuro. Mas que então, tomava pé na bunda de tudo. Exatamente. Tá, a Inglaterra tinha a tradição de receber exilados de outros países, né? Então recebeu o Marx como mais um. Ele mais não era um pequenininho. Exatamente. Ali. Então recebeu. Marx achava que estava ali temporariamente, porque ele achava que as revoluções de 48 ainda não tinham totalmente acabado. Ele ainda tinha esperança que houvesse um reavivamento, né? Mal sabia ele que, em vez de passar alguns meses, ele passaria o resto da vida lá. Morreu. Né? De 49 até 1883, quando ele morreu. Mas, por outro lado, esse período na Inglaterra foi fundamental para que ele pudesse completar a obra dele, o Capital. Quer dizer, na verdade, ele não chegou nem a completar o Capital, porque o Capital deveria ter vários volumes, né? Ele completou o primeiro volume, né? E aí o Engels, pelos rascunhos de Marx, fez lá o volume 2 e 3, mas póstumamente a Marx, né? Uhum. E foi fundamental para Marx ter estado na Inglaterra para poder conseguir completar o Capital, porque naquela época, lembra, século XIX, não tem internet, não tem toda essa facilidade que a gente tem hoje de acessar a informação. O Marx, para fazer o Capital, que aí ele vai levar... O Capital, ele prometeu ao editor que ele levaria alguns meses, menos de um ano. Levou mais de 20 anos para acabar. E para acabar o Capital, ele fez uma pesquisa monstruosa. Não, e lá é onde aconteceu a Revolução Industrial, né? Exatamente. É lá que as coisas estavam acontecendo. Era o grande império.
além da certo. Inglaterra ser onde o capitalismo estava mais desenvolvido, ele poderia estudá-lo in loco, a Inglaterra tinha a biblioteca do Museu Britânico. Isso era fundamental. A biblioteca do Museu Britânico na verdade, é mais do que, eu ia falar, a Library of Congress, a Biblioteca do Congresso Americano, que é a maior biblioteca do mundo. Atualmente. Né? Eu, quando fazia pesquisa sobre a Rússia em Washington, era como se eu estivesse na Rússia. Eles tinham todos os livros russos, em russo, códigos de leis da União Soviética da década de 30. Eu podia ler tudo aquilo lá, em russo, os originais. A Biblioteca do Congresso Americano é um mundo. A Biblioteca do Museu Britânico, naquela época, era mais do que a Biblioteca do Congresso Americano hoje, porque a Biblioteca do Congresso Americano tem concorrência de biblioteca de outros países, nacional de outros países, assim, que não chegam nem perto, mas são muito boas, na Alemanha, na Inglaterra, etc. Naquela época não existia nada comparado à Biblioteca do Museu Britânico. E principalmente literatura econômica, eles tinham tudo. Então, sem querer, Marx aportou no lugar certo. Sem querer, porque ele não queria ficar na Inglaterra, ele queria voltar na Alemanha. Acabou ficando lá, mas aí foi fundamental. Né? Ele virou, passou a década de 50, que foi uma década muito morna, né? Porque aquele fervor revolucionário da década de 1848 tinha... Na década de 50, o capitalismo tinha recobrado. As revoluções de 48 aconteceram depois de um período de crise ali, que foi o auge foi em 47. Né? Depois de 48, 49, a partir de 49, 50 em diante, o capitalismo voltou numa ascensão de novo, naquele ciclo. Foi um novo ciclo, né? Todo mundo conhece, dos anos 50 e 60. Do século XIX. Do século XIX. Né? Parecido aos nossos anos 50, 60 da década do século XX, né, que foi o capitalismo bombou nessa época, foi essa, até chegar novamente a uma crise em 1873. Então, esse período de seca, o Marx se fechou, não participou tanto de política, etc., e se fechou lá na biblioteca, virou como se diz em inglês, uma fixture na biblioteca. Eles usam muito essa expressão. Ele é uma fixture aqui na nossa biblioteca, quer dizer, ele é um móvel aqui na nossa biblioteca. Tanto que hoje... um dos lugares turísticos de Londres é o local onde Marx sentava. Eles têm lá a cadeira, a mesa preservada. E, com um certo atraso de 20 anos, ele conseguiu pelo menos o primeiro volume do Capital, que deve muito a essa pesquisa, todo esse material que ele tinha no Museu Britânico. Então, isso foi muito importante para ele. Né? Só encurtando um pouco a história dele, então... Os anos 50, que foi de baixa em períodos revolucionários, estava uma maré, né? Então o capitalismo, vamos dizer, estava bombando nessa época, o capitalismo da época. Marx passa estudando a maior parte desse período. A coisa ele só vai recobrar o seu envolvimento revolucionário maior, apesar de manter correspondência esse tempo todo, a partir de 1864. Né? Dois grandes destaques na década de 60. 1864 e 1867. 1867 porque ele lançou o Capital, finalmente, com algum atraso. Agora, como eu falei, mais importante para Marx ser conhecido pelo mundo inteiro, mais do que o lançamento do Capital, que foi muito ignorado na época, né? O Capital não se tornou famoso posteriormente, né? exatamente. Foi 1864, quando houve a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, da qual Marx participou. Porque a Associação Internacional dos Trabalhadores, você já tinha sindicatos naquela época, mas os sindicatos eram sempre ou locais ou no máximo nacionais, e não havia muita conexão entre os trabalhadores, conexão formal, organizada. Havia algumas sociedades secretas, mas aí, até por serem secretas, não tinham muita influência, havia muito sectarismo nessas sociedades secretas. A Associação Internacional dos Trabalhadores foi a primeira tentativa de uma organização internacional aberta que congregasse a classe trabalhadora. E, em grande medida, eles conseguiram. E Marx foi fundamental nesse processo. Né? A Associação Internacional dos Trabalhadores realmente era de trabalhador, não havia muitos intelectuais. Né? Marx era um dos poucos entre eles. E ele foi fundamental, né? Ele recebeu o meio título de o cérebro por trás da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores, depois. Né? E a Associação Internacional dos Trabalhadores realmente foi muito eficiente. Eles organizaram, eles eram uma associação muito flexível, né? Era mais como um fórum de coordenação. Né? Só que era um fórum de coordenação muito flexível. Um dos problemas que havia na época, por exemplo, se fazia uma greve,
E naquela época não é que nem hoje, que as fronteiras são fechadas, etc. As pessoas iam de um país a outro muito facilmente. Então, quando havia uma greve, eles importavam, às vezes, trabalhadores de outros países para substituir os grevistas, né? E a Associação Internacional dos Trabalhadores coordenou, fez aqueles auxílios de greve, né? Esqueci o nome agora em português, comitês de solidariedade que mantinham os trabalhadores de um país por um tempo, né, com a ajuda dos outros, e tentava impedir também que trabalhadores de outros países viessem aqui. Para que a greve tivesse eficiência. Então, os fabricantes dos diversos países passaram a ter um grande medo da AIT, por causa disso, porque eles estavam conseguindo fazer. Conseguiam manter as greves por longo tempo e conseguiram muitas concessões nessa época, em termos de diminuição de horas de trabalho, etc. Então foi muito eficiente, né? Isso foi até um auge, até o momento em que houve a Guerra Franco-Prussiana, né? Em 1870-71, guerra entre a França e a Alemanha, vamos dizer. Em que aí houve um auge, porque aí houve o episódio da Comuna de Paris. Depois que a França foi derrotada, Paris se levantou em rebelião, se recusou a aceitar o que o governo francês estava aceitando, a derrota para a Alemanha, Prússia. E criaram um governo que se propunha a ser um governo dos trabalhadores, né? Seria o primeiro governo dos trabalhadores na história, né? E realmente conseguiram por 2 meses. É claro que foi uma tentativa completamente caótica em termos de guerra, etc., mas foi uma coisa que assustou as classes dominantes completamente pela Europa, né? A primeiro momento em que os trabalhadores conseguiram formar seu próprio governo, e de uma maneira muito radical e revoltosa, né? Então isso criou uma reação conservadora. Uma certa violência tinha também. Com violência também, porque aí houve uma guerra civil na França. A Comuna de Paris foi atacada pelo resto do governo francês. Então o governo francês dizia que aqueles eram rebeldes que estavam derramando sangue de irmãos. Então, os jornais propagavam muito isso, eram rebeldes que estavam lutando contra os próprios franceses, né? Irmão contra irmão. E essa visão negativa foi comprada por muito grande parte do público europeu, né? E aí, quando houve a derrota da Comuna de Paris, Marx escreveu um panfleto famoso, A Guerra Civil na França, muito famoso. Inclusive, Marx se tornou famoso muito por esse panfleto, porque os seus livros até ali, incluindo o Capital, não tinham vendido muito. Só que esse panfleto vendeu muito, porque muitas organizações de trabalhadores pagaram pela... Né? Então, teve uma tiragem inicial de 30 mil exemplares. Marx nunca vendeu 30 mil... As tiragens do livro de Marx eram como os meus livros hoje, que são muito especializados. 1.000 exemplares no máximo, uma tiragem... Né? 30 mil exemplares era um best-seller para a época, né? Então, atualmente também é. Isso. Então, Marx se tornou famoso, primeiro com esse panfleto, mas também porque os governos europeus todos acusavam a AIT de ter, e erroneamente, hein, porque a Comuna de Paris era muito heterogênea, os marxistas eram minorias ali, a maioria era de anarquistas, prudonistas, né? Mas os governos centrais... Ele levou a fama de ser o cara. Exatamente. E ele ficou o que em inglês se chama notório, né? Em inglês a palavra notório significa uma má fama, né? Em português não tanto, mas em inglês... Então ele se tornou muito notório, né, pelo público da Europa inteira, porque os governos acusavam ele, erroneamente, na verdade, de ter sido... corretamente de ter sido o cérebro por trás da AIT, porque realmente ele era o cérebro, né? Era o principal pensador da AIT. Erroneamente pela Comuna de Paris. Mas erroneamente achar que a AIT tivesse controlado, não tinha, e que o Marx fosse indiretamente o cérebro por trás da Comuna de Paris. Mas isso o tornou famoso, né? Quer dizer, bem mais famoso que antes. Antes ele era conhecido nos círculos de esquerda, radicais. Então foi aí que Marx se torna famoso, não com o Capital. O Capital só viria a se tornar famoso posteriormente. Então esse talvez tenha sido o auge, na verdade, de Marx, né? O Manifesto Comunista também não tinha... O Manifesto Comunista, só com visão retrospectiva, nós vimos que isso foi uma coisa que marcou a época, porque ele disse, um espectro ronda a Europa. Aí aquilo poderia parecer uma tremenda bravata. Isso foi escrito em fevereiro de 48, que ninguém esperava. Só que em fevereiro de 48, explodiu a Revolução de Fevereiro na França e se espalhou realmente pela Europa inteira, com os trabalhadores aparecendo pela primeira vez. Mas não deu também destaque aí. Não, mas naquela época ele ficou escondido. As pessoas porque ele foi um manifesto escrito em alemão, na Inglaterra.
A ideia era depois traduzir para o inglês, etc. Só que a própria eclosão da Revolução de 48 botou essa tradução para o inglês de lado, né? Então, na época, o Manifesto Comunista não afetou os movimentos. Também, exatamente. Só com visão retrospectiva nós vemos que isso foi uma grande profecia correta do que estaria para acontecer. Mas é uma profecia escondida, quer dizer, ele não teve atuação, ele não teve nenhuma importância real no momento. Exatamente. Bom, então vamos lá na frente, ele começou a ficar mais conhecido. Isso, então esse foi o auge, né? Foi o auge da AIT também, mas aí foi o início do declínio da AIT, porque aí a própria AIT foi se dividindo entre aqueles que eram a favor do que a comuna foi, que foi a forma mais radical, né? A AIT não era toda comunista nem marxista, era muito heterogênea. Talvez pudesse dizer que a maioria dos trabalhadores fossem socialistas ali, mas muitos seriam um socialismo bem moderado, né? E aí a AIT rachou, houve o Congresso de Haia em 1872, e que aí houve a guerra entre os marxistas e os anarquistas, né? Marx contra Bakunin. E aí a AIT praticamente foi, em 76, ela foi formalmente dissolvida, mas já não tinha muita força. Desde 72 a 76, foi transferido o Conselho Geral para os Estados Unidos, aí ficou, né? Então, só que aí, uma coisa que depois vai dar o outro pulo, né, também na fama de Marx, a AIT, aquela grande tentativa internacional de unir os trabalhadores, vai sofrer um reverso aí, vai cair, mas por outro lado vão surgir os partidos social-democratas nacionais. O principal deles foi da Alemanha, o Partido Social Democrata, que vem até hoje, né? E aí o Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata, muitas pessoas não se dão conta, quando se fala de Marx, a gente imagina, Marx está na origem dos partidos comunistas, né, do século XX, Lenin, União Soviética, etc. Mas se esquecem que Marx também esteve na origem dos partidos social-democratas do século XIX, porque no século XIX ainda não havia divisão entre os socialistas e comunistas. O Partido Social-Democrata, por exemplo, o Partido Operário Social-Democrata Russo, que depois vai se dividir entre bolcheviques e mencheviques. Né? Ou seja, comunistas e socialistas, né? Mas todos eles estavam juntos no século XIX. Então Marx foi também a origem dos partidos social-democratas atuais, né? Então são duas visões diferentes, né? E aí o nome de Marx vai se tornar, porque o Partido Social-Democrata no início tinha uma grande influência do marxismo, né? Os dois grandes líderes, que eram August Bebel e Wilhelm Liebknecht, eram totalmente ligados a Marx, né? Eram os dois grandes líderes iniciais. Então Marx vai influenciar muito, e aí o marxismo vai crescer novamente, o nome de Marx, pelo crescimento da social-democracia, que no início juntava socialistas moderados e os futuros comunistas mais radicais, né? Então, com o tempo aí, na virada do século XIX para o século XX, Marx já está como um pensador muito influente, né? Mas aí a essa altura ele já tinha morrido. Né? Em 1883. Perfeito, acho que foi ótimo assim, ter o resumo da vida dele. Vamos fazer um resumo então das ideias dele no tempo da vida. Quer dizer, as ideias dele foram amadurecendo, né? Foram mudando. Então, dentro deste tempo, vamos sintetizar um pouco as ideias dele. Uma conclusão que eu coloco no meu livro, que provavelmente vai ser controversa entre os marxistas, é que eu coloquei que Marx ele não teve uma grande descoberta, ao contrário do que Engels, no discurso que ele fez no enterro de Marx, ele colocou Marx como o que tinha descoberto a lei do movimento da sociedade, né? Assim como Darwin tinha, né? O Marx tinha descoberto a lei do movimento da sociedade, né? O fato de que os homens, antes de pensar, fazer cultura, etc., tinham que comer, beber, trabalhar, né? Criar os seus instrumentos para manter a vida, né? Então Engels disse que o Marx tinha feito uma grande descoberta, né? Inclusive a descoberta da mais-valia, como ele coloca.
Na minha conclusão, eu vou meio que contradizer um pouco essa conclusão de Engels, né? Eu não acho que Marx tenha feito uma grande descoberta individual, né? Ele não inventou o comunismo e o socialismo, que são doutrinas antiquíssimas, né? Tanto que havia os socialistas utópicos antes, tem comunismo que vai lá atrás, na antiguidade. Marx não inventou, por exemplo, o conceito de praxis, né? Porque praxis em alemão significa prática, né? Mas alguns chamam dessa prática revolucionária, né? Esse conceito de praxis já vem de um pensador polonês, eu não vou nem arriscar a pronúncia, Czernowitz, né? Desculpem, está totalmente errada a pronúncia, mas é difícil. Mas é por aí. Eu sei alemão e russo, mas o polonês para mim é uma dificuldade. Esse conceito já estava em Czernowitz. Marx não inventou o ateísmo, que é uma doutrina também, que vai desde a Índia Antiga, Carvaca, né, a escola Carvaca. Não inventou o materialismo, né, novamente, que já vem lá desde a Índia Antiga. Então, o que eu acho que o Marx fez, ele juntou vários desses, e nem mesmo a mais-valia, e essa eu concordo que é discutível, né, porque Marx criou um conceito de mais-valia. Eu acho que ele aperfeiçoou, porque já havia, esse conceito de mais-valia foi criado por Thompson, um pensador inglês, em 1824, que ele lançou em 1824, né, muito embrionariamente. A ideia de que o valor daquilo que você produz e o valor que fica com o capitalista, essa diferença. Exatamente, porque aquela ideia... Isso aqui é o valor do trabalho, né? Exatamente. Isso aqui é o valor de venda, essa diferença aqui. Exatamente. Né? Essa teoria, o Marx também não inventou a teoria do valor-trabalho, que já existia em Ricardo antes, né? E aí havia essa discussão. A teoria do valor-trabalho diz que as mercadorias, o valor das mercadorias é a quantidade de trabalho nelas contida, né? A teoria do valor-trabalho. Mas se as mercadorias se vendem por seu valor, quantidade de trabalho nelas contida, de onde vem o lucro? De onde vem, se as mercadorias são vendidas pelo seu valor e uma é vendida em troca de outro, de onde vem o lucro? Né? O capitalista paga pela matéria-prima, pelo trabalho, né, pelo trabalhador, pelas etc. Horas, Tudo etc. isso tem valor. Ele paga por tudo isso. Depois ele vai vender um produto que é o agregado de tudo isso. Né? Por um preço muito maior. Só que ele vai... Não, pois na prática ele vende por muito maior, mas como ele pode vender se as mercadorias se trocam pelo seu próprio valor? Né? Alguém pode dizer, não, mas ele pode enganar o consumidor, aquela coisa do espertinho que vai vender por preço mais alto, mas aí a concorrência vai acabar, ele vai vender por preço maior, o outro vai vender por preço maior mais justo. Então de onde vem essa coisa extra que Thompson chamou de mais-valia? Né? Então havia umas teorias embrionárias sobre isso. E Marx, na verdade, ele vai fazer uma teoria mais completa, mas ele não inventou a mais-valia, nem mesmo a mais-valia, na minha opinião. Isso é discutível, né? Mas vamos colocar. Então, qual o valor de Marx? O valor de Marx, eu acho o seguinte, ele pegou vários desses insights, deu contribuições importantes em cada um deles, e juntou, mas mais do que isso, juntou tudo isso numa teoria, num sistema, sistematizou tudo isso, num sistema de transformação na sociedade e uma transformação na direção socialista. Ele vai explicar por que existem tendências nessa direção e por que o proletariado é que vai ser o grande agente nessa direção. Nós podemos até discordar dessa sua teoria, mas ela é bem construída. Né? Existe uma biografia que foi lançada há pouco tempo, em alemão, ainda só tem em alemão, que se chama Karl Marx, Der Unvollendete, em alemão, de um autor alemão de 2017 chamado Jürgen Neffe. Marx, Der Unvollendete, em alemão, quer dizer Marx o incompleto, ou a tradução em inglês é melhor, Marx the Unfinished. Né? Ele põe esse título porque ele acha que Marx não acabou o Capital, né? Então tem muitas leituras que são possíveis a partir daí. Mas essa biografia é interessante porque ele explica as ideias de Marx, mas em vez de dar os exemplos de Marx que Marx dava da época dele, ele dá tudo exemplos do século XXI. E é muito bem feita essa biografia, porque realmente você pensa, parece incrível. Quando ele descreve a teoria da alienação de Marx, questão da mais-valia, criação de
de necessidades não necessárias, né? Produtos que não são necessários, mas que as pessoas passam a ver. Fetichismo da mercadoria, ele dá os exemplos de hoje, parece que está descrevendo, ele está defendendo a atualidade do pensamento de Marx. Então, foi muito bem feito. A gente pode discordar, o que eu estou querendo falar é que, na verdade, é um sistema muito bem montado, né? É que tem gente que diz que é um sistema determinista, vamos dizer assim, né? Ou seja, que o mundo estava destinado, que talvez seja o que muita gente coloca, talvez a maior falha, né? Assim, isso. Que já existia, então, um caminho feito e que aquele seria o caminho, não é isso? Isso. Existem leituras, essa é uma crítica dentro do próprio marxista, porque existem leituras mais deterministas e leituras menos deterministas do marxismo, né? Existem algumas teorias, né? A teoria do empobrecimento crescente da classe trabalhadora. Alguns leem isso em Marx, né? E principalmente a teoria da tendência da taxa de lucro a cair com o tempo, né? Então, essa é uma discussão técnica complicada, mas que leva a crer, então, que a queda do capitalismo é uma coisa inevitável, né? Essa é uma leitura que alguns fazem, né? Alguns marxistas. Então, se ela é inevitável, você não precisa fazer força, ele vai cair de maduro em algum momento. Só que essa é uma discussão complexa, né? Porque o Marx até... E aí, por isso que o Jürgen Neffer chama de Marx o incompleto, porque como ele não terminou o Capital, no terceiro volume do Capital ele estava começando a discutir essas questões. O Marx vai discutir exatamente essas coisas, que, na verdade, essa tendência da taxa de lucro cair, né, é uma tendência. Existem também contratendências, né? O capitalismo tem sido cíclico também, né? Isso. E o empobrecimento da classe trabalhadora, ela pode ser lida de uma maneira relativa, e não no sentido absoluto, que o trabalhador está piorando desde o século XIX, né? Um empobrecimento relativo. O que não é verdade, porque ele tem melhorado na média, tá certo? Exatamente. Mas a diferença... Mas relativamente. Relativo aos... E, novamente, vamos ao século XX aqui. A gente sabe que está havendo uma grande concentração de renda no mundo, né? Os 2% maiores, eles têm muito mais do que no meio do século XX. Aumentou muito a concentração de renda, principalmente nas décadas de 70 em diante, né? A época do neoliberalismo, que liberou a economia, né? Trouxe coisas positivas, que é a diminuição de preço de passagem aérea, etc., etc., mas também aumentou a concentração de renda. Não, e trouxe coisa positiva também, que melhorou o padrão de vida em alguns lugares de pobreza, né? Diminuiu a pobreza ao que era, mas não aí, entre... O que você está querendo dizer é isso, ver se é isso. É inegável que diminuiu a pobreza, né? A questão aumentou também a distância entre quem é pobre e quem é rico. O rico ficou muito mais rico e o pobre ficou um pouco menos pobre. Não é isso? Isso, apesar de que essa é uma discussão complicada, né? Quando o neoliberalismo fala que a pobreza foi um dos grandes responsáveis pela diminuição da pobreza foi a China, né? Que tirou uma quantidade imensa, 700 milhões de pessoas, e aí deu uma diminuição na percentagem mundial. Né? Então, a ironia, um país socialista que não responsável... Também. Que não é. Aí temos uma outra socialista é um outro discurso, mas é socialista no papel, tá certo? Aí há controvérsias, que talvez não caiba aqui, né? Porque tem toda uma discussão. Por exemplo, a China não tem propriedade privada da terra, né? Os donos de fábricas, eles são donos das suas ferramentas, máquinas, aparelhos, etc. Né? Mas a terra é arrendada, 70 anos, renova por mais 70 anos, etc. Então, se o governo da China cismar, ele tira qualquer capitalista, pode levar o seu material, etc., mas sai dessa terra, ele inventa uma desculpa. Então, é controverso. Mas é irônico que um país que se diz socialista... Nós podemos dizer aos chineses, vocês não são socialistas. Mas se eles se dizem socialistas, quem está certo, né? Nós, de fora, dizer que não são, ou, né, eles dizem que tem uma grande participação do Estado, né? Direto ou indiretamente. Estado, né? Exatamente. Então... Mas isso tudo, nós estamos lá atrás, né? Eu acho que a grande contribuição do Marx é mais o sistema que ele criou, que no nível teórico nós podemos discordar ou não, mas
Não, parece explicar muita coisa do capitalismo. Não, né? E a importância é inegável. A influência que as ideias dele tiveram no final do século XIX até agora é absurda. Isso. No campo teórico, é um dos sistemas que tenta explicar, né? Porque, bom, se o dele não explica, qual o sistema que explica? Nenhum sistema consegue explicar tudo, né? O fim da história já foi decretado várias vezes, né? Nos anos 60, Daniel Bell, que é um grande sociólogo, né? Escreveu o livro O Fim das Ideologias, né? E o fim das ideologias significava, ele dizia, não, era o fim do liberalismo, né? Ele fala o liberalismo, que parecia morto com a crise de 29, né? Nós já vimos que aquela história da carochinha, que o mercado resolve tudo, isso é uma história da carochinha. Ele falava, Daniel Bell, isso nos anos 60. Por outro lado, vimos que um comunismo totalmente estatal, como na União Soviética, também não funciona. Então, o fim das ideologias é porque nós chegamos ao meio termo ideal, que é a social-democracia. Né, que ele colocava a social-democracia de base keynesiana, né, que estava bombando nos anos 60, parecia que Keynes tinha resolvido o problema do capitalismo, né, com as suas políticas anticíclicas, etc. Só que aí, nos anos 70 em diante, o keynesianismo vai entrar em baixa, e aí o Fukuyama, em 89, vai decretar novamente o fim da história. Agora, literalmente, o texto era o fim da história. Só que o fim da história dizia que era o fim da social-democracia, que o Daniel Bell dizia que era a resposta, e também do comunismo. Ele dizia que tudo já foi tentado. Na verdade, o que sobra é o liberalismo, tanto econômico quanto político. Né? Ou seja, nenhuma... E que agora está numa crise... Que agora também está, né, com seus problemas. Importante. Isso. Então, nenhum sistema consegue explicar tudo. Né? Então, o Marx, por um lado... tem um sistema que tem poder, né, para explicar algumas coisas, teoricamente, e na prática influenciou, né, porque, no mínimo, aqueles países comunistas, né, e a China atual, que parece vai se tornar, aliás, voltar a ser, né, porque até o século XIX era a maior economia do mundo, parece que vai voltar a ser a maior economia do mundo, em paridade de poder de compra já é a maior economia do mundo. Muitos não se dão conta, em 2014 a China já se tornou a maior economia do mundo, PIB, em termos de paridade de poder de compra, que é uma forma de calcular o PIB. Né? Agora, em preços de mercado normal, ainda não. Mas é uma situação irônica. Mas o que eu também chamei a atenção, o Marx não é só... Marx, países comunistas, a China também, porque é comunista. Mas o Marx foi responsável não só por esse desenvolvimento, mas também do desenvolvimento da social-democracia europeia. E o estado de bem-estar social, que veio Exatamente. depois da Segunda Guerra, é muito medo do marxismo que fez isso. Né? Não, e também ele teve na base da formação do Partido Social Democrata lá a influência de Marx e Lassalle. Né? Não se pode dizer que é influência só de Marx, mas Marx foi uma das influências mais importantes. E Lassalle, que a gente poderia dizer que, né, o grande rival de Marx, que influenciou a social-democracia, já por Marx pelo lado mais revolucionário, Lassalle por uma visão mais reformista, que naquela época andavam juntos, ainda não tinham... Não estava separado, né? E que depois vão separar. Mas o Marx também está na origem da social-democracia atual, que é forte, né? Ele, agora, na tua opinião, tentando fechar, quando ele fala da ditadura do proletariado, quando ele fala de... isso foi interpretado de milhares de maneiras, tá certo? Assim, como falta de liberdade, né? Como é que você colocaria... como você acha que ele estava colocando isso? Porque a ideia era, bom, a hora que os trabalhadores tomarem o poder, a burguesia vai tentar ir contra, então vai ser necessário algum tipo de resistência, não é isso? Que era a tal da ditadura do proletariado, era por aí, mas ele não entendia isso como uma falta de liberdade no final, não é isso? Esse é um dos pontos. E coloca, o que eu acho isso é uma grande crítica, né, ao pensamento marxista, que é que no final é uma ditadura de não ter liberdade. Coloca como ele via, não o que fizeram depois, que isso a gente já sabe. Isso. Na verdade, eu gostei da sua colocação inicial. Como você acha que ele via? Porque, isso, na verdade, claro, ninguém sabe, mas Isso. supondo. Isso. Essa expressão ditadura do proletariado, Marx empregou poucas vezes, né? Na verdade, 3, 4 vezes, se contar uma carta. Mas ela está lá em Marx, né? Mas Marx não a utilizou muito frequentemente, poucas vezes. E ela dá margem a muitas interpretações. Né? Nas vezes em que Marx coloca essa ditadura do proletariado,
ele coloca num sentido amplo de hegemonia, em que o proletariado teria hegemonia naqueles processos de transformação, né? Seria um regime onde o proletariado teria hegemonia, não necessariamente ditadura. Agora, então, alguém pode escapar por essa saída que eu vou chamar de mais fácil, né? Porque aí porque eu acho que pela leitura de todo o resto de Marx que eu li, eu acho que essa expressão ditadura do proletariado, que ele realmente nesses textos quis falar como hegemonia, não necessariamente como uma ditadura no sentido que a gente entende hoje. Literal, isso. Porque ele falava que, na verdade, os regimes que tinham ali, na verdade, era uma ditadura da burguesia, né? Ele provavelmente consideraria que até hoje é uma ditadura da burguesia, uma democracia que é formalmente uma democracia, mas que na prática... Mas que tem alguém que manda muito mais que os outros. Hegemonia da burguesia, mesmo que não precise ter lá a ditadura, né? Não precisa ser como 64, né? Pode ser uma outra forma de... Não precisa ser como foi o stalinismo, não é isso? Porque as pessoas usavam isso do Marx para poder fazer ditaduras reais, tá certo? Mas eu acho que Marx... a gente tem que lembrar que Marx está escrevendo no século XIX, né? Numa época em que nem havia democracia ainda, né? Em poucos países. A Inglaterra, só lá em 1867, foi a reforma que deu o voto à classe trabalhadora. Né? Então, se a gente chama democracia, o que a gente chama de democracia? Não é 100% das pessoas votarem, né? Porque nós temos bebês, temos pessoa de 2, 3 anos vai votar, né? Então isso aí já vamos tirando isso aí, mas de resto, vamos dizer a partir de 18 anos, né? Por que não necessariamente, por que não antes, né? Então democracia tem várias graduações. Se eu sou uma mulher, eu diria que não existiu democracia até o século XIX. Não existiu, porque as mulheres não votavam, era às vezes a maioria da população. Então... Mas vamos ser um pouquinho machistas. Então, pelo menos a classe trabalhadora pode votar. Muitos só conseguiram isso praticamente no século XX. Né? A Inglaterra conseguiu em 1867, mas até com muitas exceções. Ou seja, antes de 1867, você pode considerar que não existia democracia. Né? E aí os analfabetos não podiam votar também. Exatamente, exatamente. São várias restrições. Exatamente. Então, e Marx vivia numa época, os trabalhadores, ele pegou o dia de trabalho de 12 horas ainda. Ele viu a transformação de 12 para 10, para 8. Né? Então, era um capitalismo de muita exploração. E, na minha leitura de Marx, de outros textos, eu acho que ele defenderia uma ditadura mesmo, uma tomada revolucionária pela força, a violência como parteira da história. Porque ele acha que não é a violência pela violência, ele não prega isso como Sorel, por exemplo, que defendia o sindicalista, que defendia o poder purificador da violência. Na verdade, Marx preferia que não houvesse violência, mas ele dizia que, na prática, ele sabe que, falando no século XIX, que não haveria possibilidade de você tomar esses meios de produção de alguma maneira... Pacificamente. Ia haver resistência, e como ele não era pela não violência, ele não aceitava essa doutrina da não violência, ia haver luta. E aí os trabalhadores tinham que se organizar e reprimir o que ele chamaria de repressão. Né? Eu acho que muitos de nós concordariam com isso, porque a democracia que nós conhecemos hoje, em muitos países, na Inglaterra, pode-se considerar até que foi uma forma evolutiva, mas na verdade houve revolução gloriosa, etc. Mas na maioria dos países, para conseguir esses votos que nós conseguimos aí da maioria da população, houve revoluções. Né? Nos Estados Unidos, né? Na França, aqui no Brasil nós tivemos muitos, né? Getúlio Vargas, que foi muito importante nesse processo, mas foi através de revoluções. Então, eu acho que no século XIX ele defenderia isso, né? Uma forma violenta de tomada do poder. Agora, nós vivemos uma nova época. Né? Interessante que Marx mudou seu pensamento ao longo da vida. Ele era dialético, para ele é muito importante a transformação. Ele não é um cara estático e conservador, não muda o meu pensamento. Não, ele mudou. As circunstâncias mudavam e ele adaptava o pensamento dele a isso. Né? E ele acha que a filosofia tem que ser assim, tem que acompanhar a dinâmica. Então, o que ele pensaria no século XIX e no século XX, aí eu acho que já é uma outra discussão. Né? Então, esse conceito de ditadura proletariado, primeiro de tudo, eu acho que ele vê no sentido de hegemonia, não é necessariamente violência, etc. Mas na prática eu acho que no século XIX
ele achava que na prática ia acontecer isso, iria acontecer, não teria como não tomar o poder sem isso. Mas mesmo no século XIX, houve um texto dele, depois da queda da Comuna de Paris, em que ele fala, fora alguns países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Holanda, se eu conhecesse melhor, em que talvez haja a possibilidade, né, da chegada pacífica ao poder, os outros países provavelmente vai haver uma necessidade. Esse é um discurso famoso do Marx, né? Então, mesmo no século XIX, ele já abria talvez uma possibilidade teórica em alguns países de uma chegada pacífica ao poder, né? Mas teórica, né? Será que no século XX, já com uma democracia, etc., ele não veria isso mais amplamente? Uhum. Mas eu admito que isso é uma discussão, né? Porque Marx, como eu falei, não era pela doutrina da não violência, né? Ele achava que a violência acontecia na história, não que ele quisesse. A questão é que depois cristalizar, em nome disso, se cristalizava ditaduras comuns, vamos dizer assim, né? Isso. Parecidas com as de direita. Isso. Né? Por isso que Marx dá vazão a muitas leituras, né? Não só pró e contra Marx, mas o marxismo também tem várias correntes, né? Claro. Desde as mais fechadas até as mais libertárias. E elas se debatem e às vezes se digladiam entre si. Bom, vamos fechar. Quem você acha, como você acha que o Marx nos via? Quem somos nós, seres humanos, do ponto de vista do Marx? Ele acha, eu acho que ele consideraria, até porque o início da sua crítica começou com a crítica da religião inicialmente, que era tentar centrar no homem, né? É uma crítica que ele chamava de antropológica, no homem como o centro do universo do homem, né? Então eu acho que a humanidade ele veria como o centro do universo humano, né? A gente tem que olhar não para hipotéticos deuses, né? Deuses personificados, mas também deuses fetichizados, né? Como a mercadoria, o dinheiro. O dinheiro é quase que um deus para algumas pessoas. Elas mudam completamente a vida delas, até se violentam em relação a isso. Então, contra tudo isso, eu acho que o Marx, com a sua teoria, criou uma teoria da gravidade, do magnetismo do homem se voltar para si mesmo, né, para as suas necessidades e de uma maneira altamente filosófica, né, tentando romper todos os véus que o impedem de ver a si mesmo, todas as barreiras, né, que vêm de fora, que vêm da religião, que vêm do sistema político, econômico, para que ele possa se ver a si mesmo. Boa!